Dois atalhos para resolver a criação de temas para os seus quadros e pinturas. Muito bem, criação de tema, ou seja, que tema você vai usar, né? Eu não me canso de falar nisso e eu vou ficar falando isso até o fim da minha vida, não importa. É importante você criar um tema para pintar que venha de você. Quando você pega, por exemplo, vou pegar um exemplo bem fácil, tá? Um impressionista, por exemplo, Monet. Monet, ele ia para aqueles lugares lá em Paris, né? Sentava na frente de uma paisagem e trabalhava aquela paisagem, pintava aquela paisagem. Como é que ele criava o tema, no caso? Era na hora da seleção do lugar. Ele andava pelo parque, andava pelo lugar, talvez já tivesse andado antes e e pensado: vou pintar isso daqui". E aí ele voltava. Ou então ele, de primeira vista, olhar: aqui é um lugar lindo, olha que lugar lindo. Ele formava o enquadramento daquela composição, fosse ela horizontal, fosse ela vertical, não importa. Ele entendia e construía dentro dele a temática. Primeiro pelo enquadramento. Ele um fotógrafo, não tem negócio de fotógrafo fazer assim: "Ó, vou te enquadrar, vou enquadrar, olha aqui, ó, vou enquadrar. Essa é a minha paisagem". Enquadrei, pronto, tá certo? Monet fazia isso, Pissarro fazia isso, Sisley fazia isso, Renoir fazia isso, todos os impressionistas faziam isso. Eles davam um enquadramento do que eles queriam. Às vezes Monet ia lá e pintava só a igreja, a mesma igreja dezenas de vezes. Tem uma igreja, que é a Catedral de Rouen, você vai ver que ele fez o mesmo ângulo, dezenas de vezes, com a intenção de fazer uma pesquisa sobre luz, etc. Então ele tinha um porquê da pintura dele acontecer. Isso era a temática, isso era o que ele como ele escolhia, como ele criava o tema. Outros artistas têm outra visão sobre a temática, né, de como resolver essa criação. Porque não se iluda, não é uma temática só que você vai trabalhar. Se você é novato, você entenda que você vai pintar vários tipos de coisas no decorrer do tempo. Isso é a formação da sua linguagem. Mas, num determinado momento, a pessoa começa a pintar X, no outro momento, ela começa a pintar Y. Varia, varia. São os estilos que ela vai imprimindo em cada momento na trajetória dela, certo? Não existe um rigor nessa temática, não existe uma fórmula nessa temática, a não ser o fato que ela precisa vir de você. Melhor, ela precisa vir de dentro de você. Esse é o grande fato que eu creio que seja muito importante, que seja mencionado. Por quê? Porque a criação, ela é autoral, e a autoria tem que ser de quem pinta. Não adianta um professor vir e dar uma coisa para você pintar. Isso é o que ele gosta e não é o que você gosta. O que você gosta, só você pode dizer. Eu insisto, eu repito, eu irei até o fim dos meus tempos aqui nesse planeta falar isso. A criação é sua. Não terceiriza o professor e não deixa ele te invadir, porque isso acontece. Quais são esses dois atalhos para você resolver essa criação? Eu estou te dando uma sugestão, tá? Porque são muitos, na verdade, mas eu vou te passar dois aqui, que eu gosto muito. Gosto muito. Olha aqui, ó. A ideia da temática, ou seja, fazer, escrever literalmente,
uma lista de coisas, de assuntos, coisas. Eu falo coisas mesmo, pode ser uma coisa, uma praia, uma pedra, um vaso, né, etc. Você vai buscar nessa lista elementos que você gosta. Ah, mas eu não sei pintar aquele vaso. Fala, como é que eu vou pintar aquele vaso? Não importa. É a sua pintura daquele vaso. Não há nada igual. Ah, mas eu pinto mal, eu não sei. Você já pintou? Então, como é que você tem certeza que você pintou mal? Você só vai pintar mal a hora que você tentar atender alguém, que não você. Pegue essa lista, faça essa lista. Quantos tópicos eu devo fazer? Você vai decidir. Mas se eu fosse um professor, se eu estivesse numa aula e você me perguntasse isso, eu diria 100. Mas 100 não é muito? Não. Quantas coisas tem que a gente pode pintar? Às vezes é uma coisa simples, um copo. Pode gostar de pintar o copo, qual o problema? Nenhum. Folias de reis, eu adoro. Eu já botaria na lista de assuntos folias de reis, pongadas, maracatus. Eu colocaria presépios de Natal, festas de São João, festa disso, bandeirinha, igrejas pintadas, igrejas, pôres de sóis, casinhas perdidas. Olha só quanta coisa que eu já fiz agora, aqui, num instante. Estou aqui tirando da minha cachola, porque isso aqui me mexe. Gente, é isso que me mexe. É isso que você tem que pegar o que te mexe. Você gosta de pintar arquitetura moderna, Brasília, Niemeyer, referências assim, detalhes arquitetônicos modernos. Por exemplo, dando outro exemplo, que não é o meu caso, tá? Eu não gosto. Faça a sua lista. Ah, eu gosto de pintar comidas, adoro a ideia de pintar um vatapá. Pô, pinta um vatapá. É uma forma de você resolver a criação de temas para os seus quadros. Mas faz sentido pintar um vatapá? Não sei, você que está pensando. Eu não sei, eu dei só uma ideia, estou dando ideias aqui, tá? Estou imaginando que você falou em vatapá, bobó de camarão, churrasco, carne seca, tá entendendo? Eu estou imaginando aqui, estou aqui botando na minha cabeça para funcionar, para dar exemplos para você que está me assistindo. Isso é um atalho, a ideia da temática. Faz essa lista. É um bom começo. Outra coisa que eu faço, vez que outra, e acho muito legal, é a ideia do desafio. Eu me desafio, gente. Adoro desafio. Desafio comigo mesmo, porque eu não estou aqui para pintar para desafiar. Não tem ninguém para eu desafiar, entendeu? Eu não quero desafiar ninguém, eu quero me desafiar. Em arte, a gente tem que se desafiar no máximo, se for o caso. Mas eu acho interessante essa ideia. Eu adoro. Tantos dias pintando sem parar. Eu vou pintar tantos quadros. Eu vou pintar um por dia. E aí, gente, você tem que se conhecer. É importante você se conhecer. Nesse caso, é importante. Por quê? Se você vai fazer um desafio, você tem que entender que você tem seus limites. Ah, eu gosto de pintar calminho, sentado, assim, assado. Pego o meu pincel bem, com muito cuidado e vou pintando ele muito delicadamente. Então, você não pode pintar isso em um dia. Você não vai conseguir. E tudo bem, tudo bem. A pessoa pode não conseguir. Eu, por exemplo, fiz um desafio comigo de 7 dias. Eu falei: "Em 7 dias pintarei 7 quadros". Eu sei que a minha pintura, essa aqui que está aqui atrás, ela permite que eu faça isso. Porque quem manda no artista é a pintura, não é o artista que manda na pintura, é a pintura que manda no artista. Então, como eu sei disso, eu já me conheço, eu sei que é possível eu ter uma pintura rápida, vigorosa
e que eu resolvo em 3 horas de pintura, 2 horas e meia de pintura, eu, pum, termino. Em um dia vai de tá, próximo dia. Tá. E assim eu fiz esse desafio. Até já apresentei aqui os quadros algumas vezes, né, quem quiser pesquisa aí, eu não vou nos últimos tem vários vídeos meus mostrando quadros desse desafio. Foram 7 quadros em 7 dias, que me deu vontade de fazer mais, né, porque eu adorei fazer esse desafio. Então aqui você tem 2 atalhos para resolver a criação de temas. Um é a temática, é a lista, e outro é o desafio. Tantos dias eu vou pintar tantos quadros. Pronto. Se for do seu estilo, da sua maneira de lidar, como eu falei. Se for uma pessoa que você precisa de tempo e calma e paciência, tudo bem, vai no seu tempo. Você pode também fazer um desafio aberto, sem prazo final? Pode. Na verdade, eu estou querendo estimular que você pense recursos para você destrinchar a tua criação. Pode criar um outro atalho, um terceiro atalho aí que eu não sei qual seria. Você pode, tá. Eu uso muito essa coisa. A temática já tem ela toda dentro de mim, como vocês viram, eu comecei a fazer a lista de primeira, e o desafio é uma coisa que eu gosto muito, né. Então, fica aí ficam aí essas 2 dicas.